Shibone Besami Olá, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais o estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 22 de maio de 2022, dia 21 de Iyar do ano de 5.782 da criação. Estamos entrando em mais um dia de estudos diário. E nesse dia nós estamos na contagem do Homer no dia 36. É o 36º dia na contagem do Homer. E hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo do Guia Beninoa, na mesma página da qual nós estávamos ontem. E então estamos no capítulo de número 5, e hoje vamos entrar no segundo parágrafo, que parece um pouquinho até mesmo o mesmo tema do primeiro. Então a gente vai dar sequência, na verdade, àquele estudo que nós iniciamos no primeiro parágrafo ontem. Estamos no capítulo 5 do Guia Beninoa, está na página 29, na segunda edição, na página 27, na primeira edição. Então, está escrito assim, que assim como um judeu tem a obrigação de estudar Torá e cumprir mitzvot, ele tem a obrigação de ensinar um não-judeu sobre as 7 leis dos filhos de Noé. Esta obrigação deve ser cuidada com zelo e empenho. Aqui nós encontramos no Rebbe de Lubavitch, Itvidayot 5747, volume 3, página 65, sobre essa referência. Então aqui nós aprendemos o seguinte, que assim como um judeu ele tem vários mitzvot, ele tem mitzvot das mais diversas, os mandamentos mais diversos. Entre esses mandamentos, ele tem o mandamento, por exemplo, de comer kasher. Ele tem o mandamento, por exemplo, de guardar Shabbat. Ele tem o mandamento, por exemplo, da Shemitah, do Yuvel. Ele tem o mandamento de pureza familiar. Ele tem o mandamento de circuncidar. Ele tem vários diversos mandamentos, correto? Ele também tem o mandamento de quê? De ensinar toda a humanidade as 7 leis dos filhos de Noé. Ou seja, são as 7 leis universais. Ele também tem esse dever. Então, isso faz parte das responsabilidades que o povo judeu tem, a divulgação dessa missão. Isso porque o povo judeu ele tem a missão de ser uma nação de sacerdotes. E só é possível desempenhar o papel sacerdotal tal como Hashem deseja quando está instruindo outros. Esse é o papel representativo diante do mundo inteiro do povo judeu. O povo judeu tem o papel de ser uma luz para todas as nações, um exemplo para todos os povos. E tal qual esse exemplo, ele exige que as pessoas estejam aprendendo diretamente com o povo judeu e também exige que o povo judeu esteja ensinando aqueles que buscam esse conhecimento. Ou seja, ensinar aqui não é ensinar uma outra religião. Não. Não é ensinar, por exemplo, que as pessoas devem se converter à religião judaica. Não. Aqui é ensinado pelo povo judeu a missão que cada ser humano tem nesse planeta. Ou seja, todo ser humano, quando nasce aqui, ele tem uma missão. E dentro dessa missão, as nações têm a missão de cumprirem as 7 leis e suas ramificações. Então, essa missão, a forma como se cumpre, o que significa não praticar idolatria, por exemplo, o que significa não blasfemar, o que significa não derramar sangue, esses detalhes são elucidados à luz da Torá pelo povo judeu nas explicações com a qual eles instruem as nações para fazer isso de uma forma correta. Até porque o cumprimento das 7 leis ela não deve ser subjetivo.
Não deve ser aquilo que eu acho que é idolatria, aquilo que eu acho que é blasfêmia. Não, mas tem que ser a própria luz da Sagrada Torá. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Bihat Hashem. A Bihat Hashem significa você abençoar a Deus, bendizer a Deus, falar bem de Deus, ou seja, não fazer o contrário de falar bem. A terceira ramificação que nós já iniciamos na última aula foi de servir e rezar a Deus, ou seja, servir a Deus, fazer a Avodat Hashem, do qual nós aprendemos que está escrito lá em Shemot, capítulo 23, versículo 25, e você servirá a Hashem, seu Deus. Então daqui nós já aprendemos que devemos orar verbalmente a Deus pelo menos uma vez por dia, e sempre que necessário expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus, quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Para compensar a falta de conhecimento sobre as quais palavras usar na oração, os Rabanim formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. Os Beninoa devem recitar o Shemar 2 vezes ao dia, conforme Hida explicou, e servir a Deus por meio da prece. Os Sidurim também fornecem orientações excelentes para os Beninoa, que eles podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Atualmente foi desenvolvido um Sidur Beninoa para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Então a segunda parte que nós estaremos vendo hoje, como vimos, nós estamos fazendo alguns segmentos dessa ramificação, e hoje vamos ver mais um detalhe sobre ela. É o detalhe de que nós devemos, em que momentos nós devemos orar. Então, está escrito o seguinte, lá no Guia para Oração, que você pode encontrar disponibilizado no site Beninoa Brasil, está escrito o seguinte, que sempre que alguém tem uma necessidade, seja física, saúde, dinheiro, filhos, etc., ou espiritual, felicidade, superação da tentação, deve-se rezar para estas coisas. Então, quando que é o momento oportuno de alguém fazer suas preces a Deus? Sempre que ele tem uma necessidade. Logicamente, eu acredito que não exista um ser humano que não tenha necessidades diárias, correto? Então, daqui nós concluímos que o Benoa ele deve fazer as suas preces diariamente. Por quê? Porque diariamente ele vai ter que estar fazendo as suas preces sobre saúde, sobre alimento, sobre como dominar o seu Yetzirah, sobre como também está pedindo a sabedoria para cumprir as 7 leis e suas ramificações, para a família, amigos, pessoas ao redor, em volta. Então, tudo vai gerar necessidades. Então, as necessidades são constantes. Não há um motivo para a pessoa, então, deixar de fazer as rezas. Então, daqui nós concluímos o quê? Nós concluímos aqui que o dever de estar fazendo as preces é um dever diário. É um momento que você deve reservar diariamente no seu dia. Porque sempre há essas necessidades. Quando não é nossa, é necessidade dos outros, que também é nossa. Por quê? Porque o conceito de humanidade é exatamente esse. Nós somos praticamente guardiões uns dos outros. Nós somos interrelacionados. Nós dependemos uns dos outros. Não existe um ser que é independente nesse mundo. Ninguém é independente, nem do Criador, nem um do outro. Porque precisamos dos outros. Exatamente por isso, cada um tem um talento diferente, né? Alguns têm uma aptidão, por exemplo, de ser um serralheiro, o outro de ser um cabeleireiro, o outro tem uma aptidão, por exemplo, de ser
um professor, o outro um eletricista, ou seja, para entendermos que dependemos uns dos outros. Ninguém sabe todas essas coisas junto. Então, realmente precisamos dos outros. Então, logicamente, nada mais certo do que estar desenvolvendo o nosso momento de preces com Hashem, fazendo pedidos que os outros têm também, e pedir pelos outros. Nada mais justo do que isso. Como Abraão fez, quando Sodoma estava para ser destruída, Abraão pediu pela cidade de Sodoma. Então daqui nós aprendemos a pedir pelos outros também. É algo totalmente louvável, é algo totalmente eficaz e é algo totalmente pertinente. Então, continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos no Sidur diário, o estudo do Sidur diário. E no estudo hoje nós estamos fazendo primeiro uma preliminar para nós entrarmos nos assuntos do próprio Sidurim, tá? Lembrando que quando nós falamos de Sidur, estamos falando do Sidur Bnei Noah, que é o Sidur adotado por toda a comunidade Bnei Noah Brasil. Então, eu vou falar do Sidur Bnei Noah. Eu não vou falar, por exemplo, de outro Sidurim, tá bom? Eu vou estar concentrado sobre isso. Então, para que você possa acompanhar de forma adequada, é bom que você tenha também em mãos o seu Sidur Bnei Noah. Primeira coisa que nós devemos fazer ao ter um Sidur em mãos é ter uma ideia central daquilo que é Tefilá. Tefilá, nós geralmente acabamos traduzindo essa palavra como prece ou oração. No entanto, Tefilá não é só prece e oração, mas ela tem um sentido muito mais amplo do que isso. Tefilá é muito mais do que apenas alguém apresentar sua prece. Porque o que é uma prece? Primeiro a gente tem que entender o que é uma prece. Uma prece é você pedir, suplicar, implorar, ou então um termo semelhante a isso, para as quais existem diversas palavras hebraicas que transmitem este sentido com maior precisão. As preces cotidianas não são simples pedidos dirigidos a Deus para prover as necessidades do dia a dia e nada mais. Tais pedidos também são inclusos nas orações, mas na qualidade e na realidade as preces são muito mais do que isso. Então, uma prece ele é muito mais do que apenas, melhor dizendo, a tefilá é muito mais do que prece. A tefilá ela vai no sentido mais profundo, mais X da questão. A tefilá é uma conexão que você tem nesse momento entre a criatura, que é você, e o Criador, que é o Eterno. Só que essa conexão, ela não pode ter nada no meio ali. Ela não pode ser em nome de nada, nem ter um intermediário, nem ter um outro a quem você rezar e depois esse outro passar para Hashem. Nada disso. Essa conexão ela deve se dar de uma forma ímpar, singular, em que você entenda que você está diante do Rei do Universo, em que você compreenda também que esse Rei do Universo, ele sustenta e criou todas as coisas que existem. Ele não somente criou, ele sustenta também. Ou seja, o universo, o mundo todo tem a sua sustentação. Isso significa que cada passo, cada coisa que acontece nesse imenso universo, desde um buraco negro que surge, até mesmo uma estrela de prótons que explode, como até mesmo uma folha de uma árvore que cai, ou até mesmo uma
casa de formiga que é iniciada, tudo isso tem a direção inteira do próprio Criador, porque ele não é apenas Criador, ele é sustentador da criação. Porque a cada passo, a cada momento, nada acontece sem a permissão dele. E muito mais do que permissão, ele está no governo de todas as coisas. Compreender isso é entender que nada pode nos surpreender. Não existem surpresas. Pode existirem para nós, para mim, para você. Mas para o Criador não há surpresa. Ele está dirigindo tudo. Então estamos seguros quando estamos conectados totalmente a Ele. Então esse exercício da Tefilá, acima de tudo, é um exercício de consciência, de entendimento, de emuná. Porque emuná, logicamente, é isso. É você acreditar, é você entender, é você compreender. Então, quando você compreende a singularidade deste momento, realmente você está preparado para iniciá-lo. Mas amanhã nós vamos continuar esse estudo. Então, gente, no estudo diário de hoje nós continuamos aprendendo sobre a questão importante do papel do povo judeu para com os Benei Noah, ou seja, para com as nações, da qual o povo judeu tem a missão de instruir as nações a cumprirem as suas 7 leis, suas ramificações. E essa missão é dada para eles, tal qual é comer kasher, tal qual é guardar o Shabat, tal qual é o ano da Shemitah. Por quê? Porque o povo judeu tem essa missão como parte do seu sacerdócio. Como parte do seu sacerdócio. O povo judeu são sacerdotes a nível de humanidade. E, logicamente, esse papel espiritual da primogenitura do povo judeu, né, esse papel, ele equivale a quê? A estar educando os outros seres humanos de outras nações para cumprirem a sua missão e realmente fazerem desse mundo um local maravilhoso e uma moradia para Deus aqui. Também aprendemos mais um pouquinho sobre o dever do Ben Noah servir a Deus. Vimos que o Ben Noah, sim, ele deve servir a Deus. E também vimos que esse serviço a Deus é feito através da oração, da reza. E que isso se dá de vários momentos, né, na nossa vida e cotidianamente também. Por quê? Porque nós rezamos sempre que temos alguma necessidade. Logicamente, sempre vamos ter necessidades diárias. Como também vimos que a palavra tefilá, ela tem um significado muito mais amplo do que súplicas, prece, pedido. A tefilá em si, ela envolve uma conexão bem profunda com Hashem, entre a criatura e o Criador, um momento singular em qual você está diante do Rei do Universo. E é preciso compreender isso para poder iniciar uma prece. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós estivemos aqui aprendendo várias lições. Como você viu, o estudo diário agora passa a ter 3 partes, tá? Antes estávamos fazendo com 2 partes, agora temos 3. E dessas 3 partes, ela envolve 3 coisas básicas. Primeiro, ela envolve o estudo da leitura do guia Benei Noah. Depois, a mitzvah diária. E depois estudos do Sidur Benei Noah, tá bom? Então, aqui nós vamos chegando ao fim do nosso estudo diário das 7 leis. E você que deseja enviar a sua pergunta para nós, entrar em contato, o nosso WhatsApp é 22992 07 3070. Através desse número de WhatsApp, você pode enviar sua pergunta ou pedir algo
algum tipo de orientação, ou saber uma comunidade perto de você, ou até mesmo fazer inscrição para estudar conosco o nosso curso das 7 leis, se você deseja, é só enviar para o nosso WhatsApp o seu pedido, a sua solicitação, estamos aqui para atendê-lo. Então aqui chegamos ao fim do programa de hoje, do estudo diário das 7 leis, que a Hashem dê para você, para todos os seus familiares, para seus amigos, muitas bravutes, muitas bênçãos maravilhosas.